Fala meu povo, Sensei Tomoto na área. Hoje vou te ensinar 10 hacks para você acelerar o seu aprendizado de um outro idioma. E de cara, lembra que eu consegui uma façanha, hein? Que muita gente sempre me pergunta. Sensei Tomoto, como que você aprendeu inglês do zero em 3 meses? Você saiu do básico ali, do verbo to be da escola pública até a fluência. Vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, de maneira realista, e você que ficar até o final vai entender o que eu quero dizer com isso, e vou te dar hacks para você acelerar do seu jeito, no seu ritmo, da maneira que for mais adequada para a sua realidade. E eu acho que a gente já pode começar por aqui, né? Lembra que não é uma competição. Cada um de nós vem de uma realidade diferente, e é importante você respeitar as suas individualidades. Cada pessoa, aprende de um jeito diferente. Algumas pessoas, devido ao lugar que nasceram, à cultura que tiveram, aos acessos que tiveram, talvez elas aprendam mais rápido com games. Porque desde criança elas tiveram um computador, um videogame, um acesso à internet para jogar jogos em que ela tinha que conversar com pessoas de outros cantos do mundo. Isso pode facilitar a sua jornada. Outras pessoas talvez tiveram uma cultura das séries e filmes de televisão muito mais presentes e talvez tenham a facilidade de aprender mais com filmes, com séries. Outras pessoas talvez gostem mais da leitura e vão aprender mais lendo livros. Outras precisam ter um professor e só vão aprender quando sentar dentro de uma sala de aula para estudar. Outras pessoas só vão aprender quando elas disciplinadamente se colocarem na frente de um computador ou na frente de um aplicativo como o Duolingo para se desenvolverem através de uma metodologia já criada por uma outra pessoa. A primeira coisa que você tem que aceitar para qualquer tipo de aprendizado que você vai ter na sua vida é quem é você, qual é o jeito que você aprende, respeitando essa sua individualidade, de onde você vem, as suas condições, e não ficar se comparando com outras pessoas. Porque sim, vai ter gente que é tão rica que desde os 6 meses de idade, a família já colocou numa escola, numa creche bilíngue, e saiu muito na frente. E tem gente que vai começar a aprender um outro idioma com 30 anos de idade, com 50 anos, e vai achar que está muito atrasado. Outro que vai achar que está muito cedo. Para de viajar na batata, respeita o seu jeito de aprender e, segundo, se permita se desenvolver de maneiras inovadoras, diferentes, testar coisas que você nunca testou. A gente, infelizmente, no modelo brasileiro, foi condicionado a achar que a única maneira de aprender é sentar dentro de uma sala de aula e seguir um professor. Mas, na boa, esse é um método que foi criado há centenas de anos atrás e que não condiz mais com a realidade que a gente tem, com tecnologia, com internet, com inteligência artificial, com aplicativos e etc. Então, você precisa quebrar isso na sua mente, que só existe aprendizado dentro de uma sala de aula, sentadinho com o professor falando lá na frente. E no caso do idioma, que você só vai aprender numa escola de inglês. Talvez seja exatamente o contrário. Se você for pegar os dados, menos de 1% dos brasileiros tem inglês fluente. E eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que fez escola de inglês por vários anos. Por que ela não é fluente ainda? Porque o método não funciona para a maioria das pessoas. Por isso que você precisa respeitar a sua individualidade e, segundo, estar aberto a novos métodos, mesmo que eles sejam diferentes, que eles não sejam dentro de uma sala de aula. Porque tem muita gente que critica, o Duolingo não funciona. Funciona pra caramba. É 100 vezes melhor do que sua escola de inglês, por exemplo, que você paga R$200, R$300 por mês. Só que, por ser um método inovador, muita gente tem preconceito. Então não é uma questão de funciona ou não. É questão de você disciplinadamente fazer, você vai ter mais resultado, mais rápido e de maneira muito mais eficiente. Acabou. Assim como outras metodologias que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Elas funcionam muito mais se você utilizar elas. Inclusive, estou falando agora aqui da Eslovênia. Está fazendo menos 5 graus aqui. Ontem estava nevando pra caramba. Eu vim para cá para gravar um novo módulo do M60 de um programa novo que eu estou criando. E, obviamente, estou aproveitando para gravar vídeos gratuitos para vocês aqui no YouTube também. E daí eu lembrei
desse meu processo de aprendizado de inglês, porque eu sou um jovem que vim de escola pública, eu sou um jovem que vim de uma escola pública da periferia, que mal tinha professores. Eu nunca tive aula de história, por exemplo. Eu tive 3 anos no ensino médio de aula de inglês e todos os anos a professora ensinava a mesma coisa, verbo to be, e nem isso a gente aprendia. Então eu sei o que é uma educação precária. E eu lembro que eu tinha uma dinâmica com a minha mãe, com 14 anos, que eu queria montar uma biblioteca em casa. E aí eu e minha mãe, a gente ia no lixo dos vizinhos e a gente coletava livros. E a gente ficava caçando livro no lixo dos vizinhos. Montei uma biblioteca com uns 500 livros em casa. Quando eu peguei ali uns 20 e poucos anos, apareceu a oportunidade de eu estudar no exterior com bolsa de 100%. E aí eu precisava fazer uma prova de inglês, que se chama TOEFL, a prova que eu precisei fazer. E aí, como eu já estava gastando muito com o processo de aplicação, na época que eu apliquei não tinha preparatório M60, até hoje não existe informação gratuita na internet de qualidade, acho que nem 1% das informações são ensinadas na internet, apesar da gente trazer muita coisa aqui para vocês. E eu tive que investir caro nisso, eu investi mais de 15 mil reais, que é o que eu economizava trabalhando carpindo mato desde os meus 13, 14 anos de idade. Eu ganhava 300 reais por mês, fui economizando por 10 anos para ter uma condição de fazer uma aplicação bacana. Hoje esse processo é infinitamente mais acessível para vocês que querem pegar uma bolsa de estudos. E como eu estava gastando muito na aplicação, não tinha grana para gastar com inglês. E aí eu fui utilizar os livros que eu tinha achado no lixo para estudar inglês. Tinha uma enciclopédia, tinha um dicionário, daí eu comecei a decorar as palavras e mais para frente eu comecei a fazer simulados. Mas eu não quero falar do simulado em si aqui. Eu quero falar de um outro ponto que eu acho que é muito mais relevante. Entenda o objetivo da sua viagem, o objetivo do porquê você quer aprender um novo idioma e foque 100% nele. Você nunca vai aprender tudo. Repito, você nunca vai aprender tudo e nem deve, porque você não sabe tudo nem de português. Por que você vai se cobrar no perfeccionismo de saber tudo em uma outra língua, em um outro idioma? É muita loucura, não faz nenhum sentido, para de ser maluco. Foca naquilo que você precisa resolver. Por exemplo, quero fazer uma entrevista de estágio, de trabalho em inglês. Então vamos focar só em perguntas de entrevistas de trabalho. Vamos colocar no YouTube perguntas mais feitas em entrevista de trabalho nos... Aí você coloca o país que você vai, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, e aí vai. Como que é a entrevista de estágio? Ah, não, eu quero aprender inglês porque eu vou fazer uma prova chamada TOEFL. Pega as provas dos anos anteriores e resolve essa prova, simulado na veia. Ah, mas é que eu quero aprender inglês de conversação para quando eu viajar eu não passar perrengue. Escreve no próprio YouTube, no próprio Google, de maneira gratuita você consegue aprender essas coisas. Quais são as palavras ou as frases mais úteis em viagens? Como não passar perrengue? E aí você começa a se desenvolver baseado naquilo que você precisa. Você vai ver que o seu nível de eficiência nos estudos vai ser muito maior. Próxima dica, por isso que você não deve focar em gramática. Por isso que você não deve focar em modelos de ensino ultrapassados que não servem de nada mais nos dias de hoje. Foca em resolver o seu problema, não em aprender tudo. Porque se eu fosse te perguntar coisas da gramática em português, sobre adjunto, não sei o que lá, cara, você não vai saber também. E mesmo assim você consegue falar em português de boa. Mesmo assim você consegue escrever um texto em português. Mesmo assim você consegue se virar. Por que em outro idioma você se cobra tanto perfeccionismo se nem no português você sabe tudo? Para de ser maluco. Beleza? Próximo hack de desenvolvimento de idiomas. Faça uma imersão. Seja ela presencial em um outro país ou uma imersão na sua própria casa. Vamos falar desse formato primeiro. Olha que simples que você pode fazer. Pega seu celular, seu computador, traduz para inglês. Ou para o idioma que você quer aprender. Pega sua Netflix e começa só a assistir filme em inglês. Começa a assistir primeiro com legenda em inglês e depois sem legenda. Começa a transformar todo o seu dia a dia. Você gosta de ouvir música? Ouve sua música em inglês. Gosta de ouvir rádio? Coloca só em inglês. Gosta de jogar um jogo? Joga no servidor que a galera fala em inglês. Coloque a sua vida dentro de uma imersão do idioma que você quer aprender para que 24 horas por dia o seu cérebro esteja captando informações nesse idioma. E se você for um pouquinho mais ligeiro, lembra que hoje você tem mais de 800 mil
vagas internacionais de intercâmbios gratuitos e de bolsas de 100% para você se desenvolver no exterior. A gente está vivendo num momento de mundo muito legal, em que as oportunidades elas são abundantes, quase infinitas. Hoje você pode viajar para qualquer canto do mundo de graça. Galera, eu era muito pobre, eu nunca tinha dinheiro para comprar uma passagem aérea. Eu morei 9 anos no exterior, esse daqui é o meu 10º ano morando fora do Brasil, e eu nunca gastei um centavo. Eu nunca gastei R$1. Por quê? As bolsas de estudos, os intercâmbios gratuitos, as parcerias e um monte de outras situações que eu criei pagam tudo para mim. Eu nunca precisei ter esses custos internacionais. E reforço, não é uma bolsa, não é um intercâmbio gratuito. São mais de 800 mil possibilidades. 800 mil possibilidades. E você pode aproveitar. E se você precisa de ajuda nesse processo e não sabe como faz, clica aqui embaixo e faz o seu pré-cadastro para minha Escola Preparatória M60. A gente já preparou mais de 10 mil brasileiros para ir para fora, mas são 800 mil vagas, né? A gente preparou somente 10 mil. Tem vaga pra caramba sobrando e vai ser um prazer te ajudar a fazer um intercâmbio gratuito, pegar uma bolsa de 100% no exterior para estudar. E nessas bolsas de 100% dá até para ganhar dinheiro, porque você vai poder ter uma permissão de trabalho e até mesmo levar a família. E vai ser um prazer trabalhar na sua trajetória se você quer fazer uma imersão presencial. Qual que é o benefício disso? Você acelera o seu idioma. Tem gente que fica 10 anos numa escola do Brasil e não consegue se desenvolver. E se você ficar 3 meses fazendo uma imersão, você sai do básico e vai para o avançado. Ou você sai do intermediário e vai para o fluente. Aproveita as oportunidades que existem agora e acelera a sua trajetória. Próximo hack de inglês: pegue feedbacks construtivos de pessoas que você gosta e de pessoas que você sabe que têm um inglês mais adequado que o seu. Lembra de focar naquilo que você precisa. Então, se você precisa aprender a escrever melhores e-mails, pega alguém que você já sabe que escreve e-mails bacanas e escreve um e-mail e pede um feedback. Seja humilde. Lembra que você é um ser humano normal, você não é um semideus, você não tem todo o conhecimento do mundo. Então, aprenda e se desenvolva e não tenha vergonha de pedir para as pessoas à sua volta para elas te ajudarem, porque as pessoas gostam de ajudar quem quer aprender. As pessoas gostam de ajudar quem quer se desenvolver. Ninguém gosta de ajudar um preguiçoso, acomodado, que não faz nada relevante da vida, que só cria desculpa, que é vitimista, que todas as oportunidades que aparecem a pessoa fala: não é para mim, eu sou muito burro, eu não tenho talento, eu não tenho dinheiro, eu sou uma pessoa que tudo que eu faço dá errado. Ninguém gosta de ajudar esse tipo de pessoa. Mas todo mundo que se esforça minimamente, quando você vê o brilho no olho da pessoa querendo mudar de vida, querendo aprender, cara, é um prazer ajudar esse tipo de pessoa e todo mundo gosta de ajudar. Quem é? Próximo ponto: humilde para aprender. Uma das coisas que mais prejudica o aprendizado de qualquer pessoa é essa arrogância no conhecimento. Eu não sei o que está acontecendo, mas talvez muita gente tenha acesso a pequenos vídeos de 15 segundos na internet e, às vezes, com 14 anos, ela acha que ela é mais inteligente do que um doutor, pesquisador que trabalhou 50 anos na área e dá aula e tem diversos livros publicados. Existe uma arrogância do conhecimento rolando agora e você tem que tomar cuidado com isso. Se você não se colocar na posição de aprendiz, você nunca vai aprender. E se você já fosse tão bom, você já estava em Harvard, você já estava dando aula numa faculdade, você já estava multimilionário. Você não é tão bom assim. Aliás, talvez você esteja só no início da sua jornada. Talvez você esteja no level 1, no level 2 e tenha mais 1000 levels para você conquistar ainda. E tá tudo bem, isso não é algo ruim, é algo fenomenal, porque tem toda uma vida ainda pela frente de coisas incríveis e fenomenais para a gente conquistar. Respeite o seu tempo, respeite o seu ritmo, vá na sua velocidade e não permita que o ego, o orgulho atrapalhe o seu desenvolvimento. Lembra que o mundo não gira ao seu redor, é exatamente o contrário, é você que precisa se adaptar ao mundo, ao sistema, para que você consiga jogar esse jogo e dar certo. Eu falo muito sobre isso com os meus alunos, às vezes eles falam assim: mas ano que vem eu vou começar a me preparar. E aí eu volto à pergunta: mas você acha que Harvard vai esperar você? Dentre tantos aplicantes, você acha que a bolsa de estudos de inglês vai esperar você ficar pronto? Vai esperar quando você decidir? Não. Ninguém vai te esperar. A vida não vai parar, o mundo não vai parar, o tempo não vai parar. As coisas vão continuar rolando. E talvez quando você decidir começar a agir, talvez as oportunidades nem existam mais. Por isso, próximo ponto, cuidado com a procrastinação. A maior parte dos brasileiros, eles não são ruins em inglês, eles não são ruins em aprendizado, eles não são lentos, eles não são burros, eles simplesmente procrastinam demais. Ao invés de estudar 15 minutos todos os dias, por exemplo, eles preferem ficar um ano lá
sem nem sequer abrir um aplicativo como o Duolingo, sem nem sequer abrir um vídeo de YouTube, sem nem sequer fazer o mínimo. Como que você quer ter resultado assim? Tem que lembrar que o aprendizado de um idioma, próximo ponto, é como se fosse plantar uma semente. Você não planta uma semente e abandona. Você planta, volta no dia seguinte, rega, volta no dia seguinte, rega. Quando tem algum tipo de situação... Cara, imagina ver um jacaré aqui e me pega. Agora que eu percebi que eu tô aqui bem na beira do lago. Caralho. Voltei, só tava conferindo se não tinha nenhum jacaré, nem nenhum bicho aqui que iria me comer. Voltando, lembra que o aprendizado é como se fosse uma semente que você precisa cuidar todo dia. Plantou, no dia seguinte regou, depois no dia seguinte regou de novo, daí começou a nevar, daí você vai cobrir a sementinha, daí nasceu uma erva daninha, você vai lá e tira. Todo dia você tem que estar cuidando do seu desenvolvimento. Você tem que colocar isso como se fosse uma prioridade, mas não precisa ser uma prioridade para 24 horas do seu dia, é só 15 minutos. Por quê? Próximo assunto, existe uma curva de esquecimento no nosso cérebro. Por isso que o método convencional ele é tão ruim, ineficaz. Quando você estuda o método convencional de uma escola de inglês e você tem aula uma vez por semana, é como se você desse 10 passos e voltasse 9 passos toda semana. Deu 10 passos, volta 9. Deu 10 passos, volta 9. O aprendizado é totalmente ineficiente. O método das escolas de inglês, eles são totalmente ineficazes, porque 90% do que você aprendeu, ele é esquecido dentro de uma semana. Porém, quando você estuda todos os dias, não dá tempo nem do seu cérebro esquecer 10%. Porque você começa a fazer um acúmulo de informação e o seu cérebro começa a entender que aquela informação ela é relevante para você. Não é à toa que muitos métodos foram criados para você ficar 10 anos estudando, sendo que se você fizer as coisas do jeito certo, em 6 meses, em 1 ano no máximo, você já pega uma fluência muito bacana, contanto que você diminua essa curva do esquecimento. E você consegue diminuir ela estudando todos os dias. Me fala qual dessas dicas aqui mais te ajudou. Agora eu tô com medo aqui de vir um jacaré e me comer aqui. Vou aproveitar que o sol tá indo embora. Comenta aí se esse vídeo te ajudou. Deixa um joinha, se inscreve no canal. Tô a menos 5 graus aqui gravando para ajudar você a se desenvolver e a continuar e a conquistar um novo idioma de maneira muito mais rápida e prática. E lembra, vai no seu ritmo, na sua velocidade, da maneira que for mais adequada para você. Não fica olhando para a trajetória dos outros. Beijo do Sensei, um grande abraço, até a próxima. Valeu!